Como todos os contos de fadas, este começa com a mais simples das frases: era uma vez. Mas é aí que nossa história, um tipo diferente de conto de fadas, muda de direção. Não se trata apenas da lenda de uma linda donzela e de um belo príncipe, embora, de fato, a moça seja adorável e o príncipe também tenha seu charme. Este é um conto sobre uma beleza muito mais profunda. É a história de dois seres unidos sob as circunstâncias mais fascinantes, dois seres que só aprendem a enxergar o que realmente importa depois de se conhecerem melhor. Só então que sua história é tão antiga quanto o tempo e tão vívida quanto uma rosa começa. Nossa história tem início, era uma vez, no coração oculto da França. Prólogo. O príncipe franziu a testa. Encarou um par de grandes portas douradas que estavam fechadas. Do outro lado, ele podia escutar música e risadas. A festa, sua festa, já havia começado. O cristal tilintava conforme os convidados brindavam a noite e vagueavam pelo salão decorado, decerto impressionados cada vez que seus olhares se detinham sobre as centenas de objetos de valor inestimável alinhados pelas paredes. Belos vasos, quadros detalhados de lugares longínquos, ricas tapeçarias e pratos de ouro maciço eram apenas alguns dos muitos itens. E tudo isso se ofuscava em comparação à beleza dos próprios convidados. Afinal, o príncipe não convidava qualquer um para suas festas. Ele recebia apenas aqueles que julgava belos o suficiente para estarem em sua presença. Assim, vinham pessoas de todas as partes do mundo, cada uma tão digna de exposição quanto os objetos decorativos do salão. Parado diante das portas, o príncipe mal notou a aproximação dos servos apressados, que, nervosos, davam os toques finais em sua fantasia. O mordomo também estava por perto, com o relógio de bolso nas mãos. Era um homem mais velho e conservador, que detestava a completa falta de respeito do rapaz pelos horários. O príncipe, por sua vez, tinha grande prazer em desperdiçar o tempo do mordomo. Uma criada parou ao lado do príncipe, com um pincel de penas nas mãos. Com cuidado, ela pintou uma linha branca no rosto do jovem. A tinta deslizou facilmente sobre a pele macia e impecável. A criada então recolheu a mão e inclinou a cabeça para o lado enquanto analisava seu trabalho. A pintura da máscara havia exigido horas, e aparentava isso mesmo. Estava extraordinária. O rosto do príncipe foi transformado pelo véu suave da pintura. Nenhum detalhe foi deixado de lado, graças aos traçados sutis da plumagem dourada, aos destaques azuis ao redor dos olhos e ao toque ruge que realçava suas já marcantes maçãs do rosto. Alinhando-se às últimas tendências, duas pintas foram perfeitamente posicionadas, uma abaixo do olho direito e a outra acima de seus lábios carmesim. Por baixo da máscara de maquiagem, os olhos azuis do príncipe brilhavam com frieza. A criada deu um passo para trás e esperou enquanto o pajem principal ajeitava nos ombros do príncipe um longo manto cravado de joias, inspecionando tudo para garantir que nenhuma coisa estivesse fora do lugar. Satisfeito, ele assentiu para a criada, que então cobriu a peruca do príncipe com pó. Então os dois se inclinaram em reverência e seguraram a respiração, aguardando a ação do príncipe. Erguendo a mão enluvada, ele fez um breve aceno com desdém. Imediatamente, um lacaio apareceu. Mais luz, ordenou o príncipe. Sim, Vossa Alteza, disse o lacaio, virando-se para alcançar um candelabro próximo. Ele ergueu o objeto para iluminar o rosto do nobre. O príncipe segurava um pequeno espelho. Era prateado, com uma haste delicada e floreios ornamentais na parte de trás. Em suas grandes mãos, o espelho parecia minúsculo e incrivelmente frágil. Segurando-o no alto para que pudesse se ver, o príncipe admirou o próprio rosto. Ele virou para a esquerda, depois para a direita, então para a esquerda de novo e voltou a olhar diretamente para seu reflexo. Ele assentiu com a cabeça uma vez, depois largou o espelho como se fosse um trapo qualquer. A criada, que quase desmaiara de alívio diante da aprovação do príncipe, engasgou ao ver o espelho em queda. Ignorando totalmente o ruído, o príncipe ordenou que o mordomo abrisse as portas para o salão. Enquanto ele entrava, o lacaio se lançou para a frente e conseguiu apanhar o espelho um segundo antes que atingisse o chão. Os servos deixaram escapar um suspiro coletivo quando as portas se fecharam atrás do príncipe.
Pelas horas seguintes, eles poderiam relaxar fora do alcance de seu amo cruel, mimado e grosseiro. Alheio à opinião de seus criados, ou talvez ciente, mas nem um pouco preocupado, o príncipe abriu caminho pelo salão. Era um mar de trajes brancos, uma exigência especificada no convite. Muitos dos convidados eram difíceis de se distinguir, exceto por suas máscaras. O resultado era encantador. No entanto, a expressão do príncipe permanecia sisuda, e sua solenidade não indicava nenhum prazer em ver tamanha beleza em seu castelo. Ele nunca permitia que os outros percebessem se estava contente ou aborrecido. Isso lhe conferia um senso de mistério que ele apreciava bastante. Conforme caminhava, ele ouvia os cochichos das jovens mulheres, perguntando-se animada se essa seria a noite em que ele tiraria uma delas para dançar. Um sorriso presunçoso começou a se formar em seus lábios, mas ele o reprimiu e seguiu em frente. Abrindo caminho através de um círculo de donzelas elegíveis e seus acompanhantes, o príncipe chegou ao seu trono. O assento se erguia num patamar acima do salão, concedendo-lhe uma visão privilegiada de toda a festa. Como tudo ali, o trono tinha um estilo requintado. Um majestoso brasão dominava o assento, deixando bem claro a quem pertencia, caso ainda restassem dúvidas. Parado ao lado de seu posto, o príncipe se virou e olhou para o salão, observando um homem pequeno e animado sentado diante de um cravo imponente, do outro lado da sala. Ele fixou o olhar no convidado, que lhe sorriu gentilmente, exibindo dentes que não estavam nos seus melhores dias. O príncipe fez uma careta, mas acenou de volta. Aquele era, afinal, o principal maestro da Itália. Ele e sua esposa, a elegante diva lírica que estava ao lado do músico, eram conhecidos no mundo todo. Eram simplesmente os melhores e, portanto, o príncipe precisava tê-los em seu baile. Com o aceno do príncipe, o maestro tocou as primeiras notas e sua esposa começou a cantar, ecoando a voz por todo o salão. O príncipe avançou para a pista e começou a dançar. Seus movimentos eram suaves e ensaiados, aprimorados por anos de treino. À sua volta, moças se moviam no sentido contrário, dançando de forma igualmente treinada e graciosa. De alguma forma, porém, elas ficavam ofuscadas diante dele. A presença do príncipe era mais grandiosa que o próprio salão, sua aparência era mais bela e sua frieza era mais congelante que o vento e a chuva que uivavam lá fora. A voz da diva havia acabado de subir para uma nota quase estridente quando o príncipe reconheceu o inconfundível ruído de batidas na porta que levava aos jardins, um barulho que se sobrepôs à música e ao vento. Ele ergueu a mão e o espetáculo parou de repente. As batidas soaram mais uma vez. Por um instante, ninguém se moveu. Então todas as janelas se abriram em um sopro violento, seguidas pela porta. A chuva invadiu o salão e um vento poderoso fez as velas das arandelas ao longo das paredes piscarem e se apagarem. O salão mergulhou na escuridão, e o príncipe ouviu seus convidados murmurarem apreensivos. Sob a luz remanescente dos candelabros das mesas, o príncipe sentiu um misto de raiva e curiosidade ao ver uma figura de capuz entrar pela porta escancarada. O estranho andava curvado, apoiando-se com a mão trêmula em uma bengala nodosa. O visitante se afastou do frio para se refugiar na calidez do salão. Quando a porta se fechou, a figura misteriosa suspirou alto, claramente satisfeita por estar em um lugar onde ele ou ela parecia imaginar que seria acolhido e estaria a salvo. O pensamento não poderia ser mais equivocado. Após se livrar do choque inicial, o príncipe sentiu a raiva subir-lhe o sangue. Agarrando um candelabro de uma mesa próxima, ele disparou pela multidão, empurrando pessoas para fora de seu caminho. No momento em que chegou à porta, seu rosto estava vermelho, apesar das camadas de tinta facial. Ele viu que o visitante indesejado era uma velha senhora pedinte. O príncipe se erguia por sobre aquela figura curvada. O que significa isso? Reclamou ele em um rosnado. A velha mulher ergueu o rosto com um olhar esperançoso. Segurando uma única rosa vermelha, ela sussurrou com esforço: estou procurando o abrigo da tempestade. Como se por um sinal, o vento se intensificou a um nível extremo, uivando como uma besta raivosa. O príncipe não se moveu. Ele não se importava se a mulher estava molhada e com frio, afinal, ela não passava de uma mendiga velha e abatida.
o que era ainda pior, estava arruinando seu baile. Outra onda de raiva fulminante o atingiu quando ele constatou a feiura em meio a toda aquela beleza que havia criado com tanto cuidado e esmero. Saia daqui. Ele gesticulou, ordenando que ela se retirasse. Saia daqui agora. Você não pertence a este lugar, disse ele enquanto apontava para os convidados elegantemente vestidos. Por favor, implorou a velha. Estou pedindo abrigo apenas por uma noite. Sequer ficarei no salão. A careta do príncipe piorou. Você não entende, sua velha? Este é um lugar para a beleza. A voz dele era fria. Você é feia demais para o meu castelo. Para o meu mundo. Para mim. A mulher pareceu se encolher conforme as palavras do príncipe a golpearam, mas ele não demonstrou nenhum remorso. Sinalizando para o